Pronto, a gente já iniciou a gravação. Eu acho que a gente pode dar início, sim, se alguém mais entrar. Minha única preocupação é o pessoal chegar depois, porque como eu vou começar a apresentar os slides, eu acho que depois, se alguém mais quiser entrar, não vai conseguir. Quando eu projetar os slides aqui, eu não vou conseguir autorizar a entrada da pessoa e continuar apresentando. Mas, enfim, a gente segue do jeito que der. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Calhau, eu sou enfermeira de formação, sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, trabalho também na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, na posição de coordenadora de qualidade de vida, e tenho especialização em emergência, UTI, mestrado em Ciências da Saúde e o doutorado em Enfermagem e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Hoje, a gente vai começar nossa série de 12 seminários interdisciplinares sobre a Covid-19. Esses encontros eles foram pensados e planejados, projetados com muito carinho para vocês, para a comunidade. Inicialmente, a proposta ela era bem menor, era simplesmente um componente livre para os nossos estudantes, mas como a gente conseguiu a contribuição e a colaboração de vários professores, de vários convidados, e também considerando a demanda que a gente tem hoje, né, de trabalhar, de falar sobre esse assunto, de trazer informações atualizadas, de conscientizar e informar o maior número de pessoas possível, a gente ajustou a proposta e ampliou para a condição também de curso de extensão. Então, nós temos agora aqui vários outros participantes que estão conosco nessa condição de curso de extensão. Eu aproveito para falar para vocês que eu compartilhei um link para inscrição via formulário Google Docs, que para quem entrou depois eu vou colar aqui novamente no chat e vocês preencham com as informações no formulário bem simples, só mesmo de cadastro de inscrição, para que a gente possa posteriormente ir registrando frequência e possa gerar a certificação de vocês. Para quem está participando dos nossos seminários na condição de curso de extensão, a carga horária final é de 30 horas e serão 12 seminários interdisciplinares que durarão aí todas as sextas-feiras nesse horário a partir das 10 horas e vão até o início de fevereiro. A gente vai ter uma pausa em meados de dezembro, retorna às atividades no final de janeiro e mais 2 encontros, final de janeiro e início de fevereiro, e a gente fecha a nossa programação. E para os estudantes que estão matriculados no componente curricular, a carga horária é de 60 horas, nós temos algumas atividades a mais específicas, né, de avaliação, de discussão, atividades internas. Então, a gente está trabalhando nessas duas perspectivas. Eu dou as boas-vindas a todos e todas, já tenho visto aqui, estou em alguns alunos, tem a Jaque, tem a Ingrid, tem a Isabela também, tem alguns alunos que não estão matriculados no componente, que já estão participando na condição de ouvintes do curso. Então, eu dou as boas-vindas oficialmente a todos e todas, e seja realmente um seminário, um processo muito produtivo de construção de conhecimento. É tudo muito novo para todos nós, então, assim, apesar de estar aqui na condição, né, de professora, para hoje compartilhar conhecimento com vocês, mas é um conhecimento que ele está realmente em mutação, em atualização em todo o tempo, e é uma via de mão dupla. Eu sempre digo isso, né? O conhecimento não está em mim, o conhecimento está no processo. Então, eu passo informação para vocês, vocês passam informação para mim, e aí a gente, nesse processo, constrói o conhecimento, que ele pertence a esse momento aqui agora, e que seja um momento realmente enriquecedor e que traga boas novas e boas informações para todos nós, tá? Eu vou projetar aqui os nossos slides, não vou me estender muito, porque para não ficar muito cansativo, só recapitulando, esse link para inscrição que eu coloquei aqui no chat é só para o pessoal que está participando da modalidade curso de extensão. Para os nossos alunos matriculados não é necessário preenchimento, tá bom, meninos e meninas? Vou projetar aqui. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre epidemias e pandemias no curso da História, o que já enfrentamos.
Eu ousei construir esses slides para compartilhar com vocês e foi realmente uma ousadia, porque eu não sou historiadora, não sou da área da epidemiologia, como eu falei, minha especialização é em emergência e UTI, e para os meus alunos sabem que a minha área mais de atuação é o campo de pesquisa na saúde do idoso, no envelhecimento, mas diante das circunstâncias, eu acho que nós temos aqui possibilidade de fazer um resgate histórico e de compartilhar algumas informações que são importantes de maneira bem geral. Então, assim, eu não vou me aprofundar, fazer considerações históricas muito aprofundadas, mas vou tentar trazer um panorama histórico do que é que a gente já vivenciou e quais as lições que nós podemos trazer, né, do que os nossos antepassados já vivenciaram, o que é que eles vivenciaram e o que é que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, tá? Minha internet está boa, vocês poderiam me dizer se está falhando ou se está tranquilo, vocês estão me Tá ouvindo ótimo. direitinho? Tá tudo bem. Está boa. Então tá Isso. bom, obrigada, gente. Então, assim, vamos começar falando sobre as epidemias e pandemias no curso da história, o que já enfrentamos, já me apresentei. Os objetivos da atividade do dia, portanto, é inicialmente aprender a conceituar e diferenciar alguns termos que vocês podem estar ouvindo com maior frequência nos últimos tempos. Então, endemias, epidemias, surtos e pandemias. Quais as diferenças, quais as convergências desses termos? É importante que a gente saiba diferenciá-los, principalmente devido ao contexto. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais epidemias e pandemias vivenciadas na história, e aqui eu coloquei em negrito, né, destacando principais, porque assim, foram vários momentos que a história nos traz de situações complicadas mesmo, de doenças enfrentadas, de epidemias e pandemias, e era impossível trazer tudo para vocês aqui nesse momento. Então, eu selecionei aquelas principais, aquelas mais impactantes, que trouxeram consequências mais significativas para o mundo de uma maneira geral, e são elas que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas, assim, não vamos falar de todas, não foram só essas que a gente vai trabalhar aqui, tiveram outros momentos também, mas era impossível trabalhar tudo só nesse dia de hoje. Na verdade, a gente dava para fazer seminários só sobre as principais epidemias e pandemias vivenciadas na história. Teria como ter vários encontros para trabalhar cada uma de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada e conseguir incluir outras também. E aí, a partir do passado, extrair lições para o tempo presente. Então, considerando, retomando o que os nossos antepassados vivenciaram, quais as lições nós podemos tirar, o que é que nós aprendemos, quais foram os erros e os acertos para a nossa vivência de hoje, né? O que a gente pode tirar disso tudo, certo? Então, diferenciando conceitos. Eu trouxe aqui inicialmente um conceito de endemia, que Roqueirol, em 1999, traz. Roqueirol é uma epidemiologista muitíssimo renomada no Brasil. Ela define endemia como qualquer doença, especialmente localizada, temporariamente ilimitada, habitualmente presente entre os membros de uma população e cujo nível de incidência se situa sistematicamente nos limites de uma faixa endêmica que foi previamente convencionada para uma população e época determinada. Camila, traduz isso em linhas bem gerais, assim, bem simples, bem objetivas. Endemias são doenças caracterizadas, típicas, esperadas para determinados locais, em determinadas regiões. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a febre amarela na região amazônica, endêmica da região amazônica. Aqui no sul da Bahia, nós temos a dengue, como uma doença endêmica. Na região, no município de Jequié, sudoeste da Bahia, a leishmaniose é endêmica para Jequié. Então, são doenças que são esperadas, são, de uma certa forma, recorrentes em determinadas regiões, por considerações, por características específicas do território, daquela comunidade ali, e que existe, portanto, um limite de uma faixa endêmica considerada aceitável para aquela doença, para aquela endemia. Então, essas endemias elas vão variar depender do local considerado, do território considerado. Por exemplo, na África, a gente tem, como alguns países africanos, a malária como uma endemia, como uma doença endêmica. Tuberculose, HIV/AIDS. Então, a depender do território, da nação, do país, da região considerada, as endemias elas vão modificando. Epidemia já é um conceito que eu acho que empiricamente todo mundo sabe um pouquinho. Roqueirol define epidemia como ocorrência de doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo. Em sentido restrito, pode ser considerada uma alteração espacial e cronológica delimitada
do estado de saúde e doença de uma população, caracterizada por uma elevação progressiva crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, ultrapassando e reiterando valores acima do limiar epidêmico pré-estabelecido. Então, é um conceito assim, inicialmente complicado, parece ser complicado, mas não é. Como eu já disse, todo mundo tem uma noção empírica do que é epidemia, é justamente o aparecimento de uma doença em um grande número de pessoas de uma maneira inesperada, ao mesmo tempo, em um número descontroladamente, em um quantitativo crescente, né, que vai acima de um limiar considerável aceitável, de um limiar epidêmico pré-estabelecido, pré-determinado. Então, quando isso acontece, nós temos a ocorrência de epidemias. Essas epidemias, alguns autores, alguns epidemiologistas, eles classificam como surtos e pandemias. Elas podem também ser classificadas como surtos e pandemias. Então, o surto seria a ocorrência de uma situação epidêmica menor, restrita a uma determinada região, com uma área geográfica pequena e delimitada. A gente ouve muito falar de surtos, por exemplo, surto de sarampo, surto de catapora, né, em escolas, em cidades. Então, é uma ocorrência epidêmica onde todos os casos estão relacionados e que atinge uma área geográfica pequena e delimitada, algo bem menor. E geralmente acontece em situações, em locais onde há uma certa concentração de uma população. Então, uma população institucionalizada, como colégios, quartéis, creches, asilos, você tem um público ali concentrado e sempre participante. E, por fim, as pandemias, que é o termo mais recorrente que a gente tem ouvido aí nos últimos meses, que é uma epidemia em uma escala bem maior, em uma abrangência, em uma distribuição espacial bem mais ampliada. Então, é uma epidemia que atinge várias nações, vários países, vários continentes, e Roqueirol traz para a gente, então, que é o nome dado à ocorrência epidêmica caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações. O interessante da pandemia é que nesse processo aqui a gente não considera a gravidade da doença em si como um determinante para caracterizar ela como uma pandemia ou epidemia, enfim. Na verdade, o que é mais considerado e mais valorizado é o poder de contágio, de proliferação daquela doença. Então, por exemplo, a própria Covid-19, se a gente considerar o grau de letalidade, o índice de letalidade dela, é relativamente baixo, mas ela tem uma possibilidade, um poder de contaminação, de infecção, de contaminação de pessoas muito fácil, muito rápido, muito grande. Então, a ponto de extrapolar nações, extrapolar continentes e acabar impactando todo o mundo. Então, nas pandemias, não necessariamente a gente considera uma doença apenas pela gravidade dela ou não, pelo grau de letalidade dela ou não, mas sim pela capacidade dela se espalhar e da gente perder o controle daqueles casos ali. E aí, consequentemente, a gente pode ter situações mais graves, com doenças com um grau de letalidade maior, certo? Então, termos devidamente conceituados, de uma maneira assim, bem simples, bem objetiva, bem geral mesmo, são os conceitos trouxe de uma maneira bem superficial, a gente pode começar a falar das nossas doenças, das nossas epidemias e pandemias, entrar no tema propriamente dito do seminário. O primeiro momento que eu trouxe para compartilhar com vocês foi da peste de Atenas. Ela ocorreu em 430 e 426 a.C. Antes de Cristo, então aconteceu há milênios atrás, né? Pelo menos 2.500 anos atrás. Mas antes, algumas considerações. Primeiro, essas variações de anos, existem variações de anos a depender da referência utilizada. Então, por exemplo, tem algumas referências que trazem a peste de Atenas de 430 a 426 a.C. Outras referências vocês podem encontrar 430 a 424 a.C. Então, podem ter variações de uma maneira geral nesses períodos. E isso eu enxergo, né, eu interpreto como uma dificuldade mesmo de ter acesso a informações de um período tão remoto. Então, a gente está falando aqui do período anterior à era cristã. E aí os registros, os relatos históricos desse momento são muito escassos. E aí, para a gente afirmar com segurança que uma epidemia, uma pandemia ocorreu em tal ano até tal ano é muito complicado. Então, a gente trabalha com essas hipóteses, estimativas e dados relatados na história, em materiais, em documentos.
E aí é importante que vocês saibam que pode ocorrer variação, para depois vocês não encontrarem um outro artigo, outra referência e falar, não, mas os slides de Camila trouxeram um outro período. É porque é possível que tenha, assim, essas variações. Inclusive, eu encontrei muitas variações para conseguir definir esses slides. Eu vou organizar essa aula para vocês. E uma outra observação é em relação ao uso do conceito do termo peste. Antigamente, como nós não tínhamos essa noção de epidemiologia, né, de epidemias, endemias, pandemias, etc., então peste era uma palavra utilizada de uma maneira bem mais genérica para toda situação de doença que aparecia nas populações. Então, como existia ainda muitas concepções em torno da parte religiosa, por exemplo, assim, são castigos divinos, de divindades, dos deuses, são pragas vindas dessa parte religiosa, então as pessoas caracterizavam de uma maneira mais geral aquela doença como peste, mas não necessariamente essas pestes estavam relacionadas ao bacilo da peste, que é que a gente vai falar mais para frente do bacilo da peste, responsável pela peste negra, pela praga de Justiniano e pela terceira grande peste, que ocorreu mais no final do século XX, tá? Então, peste aqui de Atenas, ela não está relacionada ao bacilo da peste, mas foi um termo genérico que no período utilizavam para se referenciar as doenças que aconteciam. Ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, em que espartanos e atenienses disputavam a península do Peloponeso, apareceu de uma maneira misteriosa, como geralmente todas as doenças, todas as epidemias e pandemias começam, né? A gente inicialmente não sabe muito bem o que está acontecendo, de onde veio, para onde vai aquela doença, então ela apareceu de uma maneira misteriosa, mas se alastrou muito rapidamente, chegou a matar 1 a cada 4 pessoas em Atenas, na Grécia. E um grande fator que facilitou essa propagação da doença foi justamente a ocorrência do período de guerras. Então, havia ali uma aglomeração de pessoas, de soldados nesse período de guerra. Então, esse processo, aglomerações sempre é uma situação muito complicada em se tratando de doenças, principalmente doenças infecto-contagiosas. Então, desde o período antes de Cristo, aqui na era anterior, na era cristã, a gente já tem alguns problemas relacionados a aglomerações humanas. E como eu já comentei anteriormente, a gente não tem muitos relatos históricos a respeito da peste de Atenas, por exemplo, mas uma referência muitíssimo importante que é utilizada pelos historiadores é o livro A História da Guerra do Peloponeso, escrita por Tucídides. Tucídides, ele participou ativamente de todo esse processo, porque inicialmente ele participou como soldado da Guerra do Peloponeso e depois também ele foi uma das vítimas da peste de Atenas, mas ele não morreu. Então, devido ao fato dele ter vivenciado a doença e ter se recuperado, ele se tornou um historiador e se propôs a escrever este livro, que é organizado em 8 volumes, e que ele traz de uma maneira assim, bem detalhada, bem descrita, toda a Guerra do Peloponeso e, consequentemente, também o período enfrentado da peste de Atenas. Então, é um livro muito rico em detalhes e que os historiadores têm como uma grande referência para a peste de Atenas. Né? Eu trouxe um trecho desse livro, parece que é grande, assim, mas é bem interessante esse trecho em que ele descreve os principais sintomas da doença que eles estavam enfrentando. Eu queria até ter trazido um trecho maior, porque eu achei tão interessante a riqueza de detalhes, mas é lógico que ficar um pouco cansativo, mas eu vou falar aqui, trazer um pouquinho para vocês de algumas partes dessa descrição dos sintomas da doença. Então, ele trouxe que jamais se viram em parte alguma açoite semelhante e vítimas tão numerosas. Os médicos nada podiam fazer, pois de princípio desconheciam a natureza da enfermidade. E, além disso, foram os primeiros a ter contato com os doentes e morrer em primeiro lugar. Então, desde sempre, os profissionais de saúde, heróis nesse processo, né? Desde desde o período anterior à era cristã. A ciência humana mostrou-se incapaz, em vão se elevavam orações nos templos e se dirigiam preces aos oráculos. Sentia, em primeiro lugar, violenta dor de cabeça, os olhos ficavam vermelhos e inflamados, a língua e a faringe assumiam um aspecto sanguinolento, a respiração tornava-se irregular e hálito fétido. A maior parte morria ao cabo de 7 a 9 dias, consumida pelo fogo interior. Nos que ultrapassavam aquele termo, o mal descia aos intestinos, provocando ulcerações acompanhadas de diarreia rebelde, que os levava à morte por debilidade.
Os pássaros e animais carnívoros não tocavam nos cadáveres, apesar da infinidade deles que ficavam insepultos. E se alguns tocava, caía morto. Nenhum temperamento robusto ou débil resistia à enfermidade. Todos adoeciam, qualquer que fosse o regime adotado. Mais grave era o desespero que se apossava da pessoa ao sentir-se atacado. Imediatamente perdia a esperança e, em lugar de resistir, entregava-se inteiramente. Contaminavam-se mutualmente e morriam como rebanhos. E aí, então, o que se tratava, então, exatamente? O que é que estava acontecendo em Atenas? O mistério perdurou durante milênios, não foram nem séculos, durante milênios, até que ontem, em janeiro de 2006, assim, muito recente, se considerado o período que aconteceu essa epidemia, historiadores da Universidade de Atenas conseguiram identificar a presença de bactérias responsáveis pela febre tifoide na polpa de dentes de cadáveres encontrados na sepultura coletiva desse período aqui. Então, através de sequenciamento genético, né, de análise de DNA, eles encontraram, eles testaram negativo para diversas outras patologias e esses dentes testaram positivo, digamos assim, para a febre tifoide, para a bactéria que causa a febre tifoide. E o interessante é que, por exemplo, hoje a febre tifoide é uma doença que tem vacina, que tem medicação para tratamento, tem antibióticos já disponíveis, e a gente já sabe do que se trata, já sabe a forma de contaminação, então existe um controle muito maior, mas anteriormente, anos atrás, há muitos anos atrás, eles não tinham noção de absolutamente nada. E aí, anos depois é que a gente vem identificar, então, o que causava tudo isso, e a gente vê que são medidas simples de higiene, de saneamento básico, que poderiam prevenir essa situação. Então, a febre tifoide é uma doença transmitida por água ou alimentos contaminados com resíduos humanos. A enfermidade provoca problemas cardíacos, gastrointestinais, complicações neurológicas e profunda e inevitável prostração. Então, essa característica, ela se casava tanto com os relatos que Tucídides trouxe, como também com os resultados das pesquisas que os pesquisadores encontraram a partir do sequenciamento genético de DNA desses cadáveres, dessa sepultura coletiva. Então, a gente percebe que medidas simples de higiene e de saneamento básicos seriam muito importantes, são muito importantes para a prevenção desse tipo de doença, infecto contagiosa, tá? Essa foto ela é bem interessante, ela foi tirada em março ou em abril desse ano, foi logo no início da pandemia esse ano, autor desconhecido, e ela foi tirada no centro da cidade de Atenas. Um funcionário público desinfeta essa estátua de Péricles. E ela é interessante por quê? Porque Péricles era o líder político de Atenas no período da praga de Atenas, né, da peste de Atenas. E Péricles foi uma das vítimas da peste de Atenas. Então, ele era o líder político do período e ele foi uma das vítimas. E aí, 2.500 anos depois, a estátua de Péricles vem ser desinfetada por conta de uma nova pandemia que Atenas estava vivenciando, né? Então, a gente percebe assim, como a história pode ser cíclica, como coisas que a gente acha que nunca mais vão acontecer, podem acontecer. Então, a gente, infelizmente, vivencia hoje uma situação de pandemia que provavelmente não vai ser a última. Então, daqui a alguns anos, que a gente não sabe exatamente quanto, podemos retornar tudo novamente, em outras circunstâncias, mas vivenciar esse processo de uma maneira diferente e mais semelhante. Finalizando a peste, a praga de Atenas, a gente pode entrar na peste antonina. Aqui a gente já avança alguns anos na história, já vai para um período posterior à era cristã, 165 a 180 depois de Cristo, mas ainda é um período muito, muito antigo. A peste antonina ela foi considerada uma das piores doenças que o mundo já viu. Por quê? Porque séculos depois descobriu-se que a peste antonina muito provavelmente foi uma epidemia de varíola. E a varíola foi um grande problema, usando esse eufemismo, foi um grande bicho-papão da história da humanidade. Mais para frente eu trouxe alguns slides falando só sobre a varíola, porque a importância dela para a história é indiscutível. E a peste antonina ela foi uma grande epidemia de varíola,
E nesse período especificamente fez cerca de 5 milhões de vítimas. E esses números são estimados, né? Mais uma vez eu reforço aqui as informações incipientes que nós tínhamos do período, não existia notificação compulsória, não existia vigilância sanitária, nada desse tipo para poder ir registrando vigilância epidemiológica, para registrando os casos. Então, baseado nos relatos históricos, os historiadores trazem essa expectativa de 5 milhões de vítimas. Ocorreu no auge do Império Romano, quando ele era governado por Marco Aurélio. Marco Aurélio era pertencente à linha dos Antoninos, então por isso peste antonina, por conta do período do Império Romano, período vivenciado pelo Império. E Marco Aurélio foi também, assim como Péricles, líder de Atenas, também foi uma vítima da peste antonina. Então o Império Romano também teve o seu líder vítima da peste que assolava a população. O surgimento novamente vinculado a guerras e a aglomerações de soldados. Então, os historiadores acreditam que tudo teve início com a volta dos soldados que foram lutar no Oriente Médio. E em um período assim mais assustador, mais grave da peste antonina, chegou-se a registrar cerca de 2.000 mortes por dia só em Roma. E aí, os historiadores trazem esse período da peste antonina como um marco importante para a decadência do Império Romano no Ocidente. Nesse período tinha diversas guerras civis, a gente tinha uma divisão do Império Romano, né, do Ocidente, do Oriente, do Império Bizantino, etc. E a peste antonina e a devastidão que alcançou toda a população ali, ela foi preponderante nesse processo de decadência do Império Romano. Os relatos são escassos, mas Cláudio Galeno, que era o médico justamente de Marco Aurélio, era um médico importante, conhecido do período, ele trouxe alguns relatos dos principais sintomas que as pessoas apresentavam. Então, ardor inflamatório nos olhos, vermelhidão sui generis da cavidade bucal e da língua, aversão pelos alimentos, sede inextinguível, temperatura exterior normal, contrastando com a sensação de abrasamento interior, pele avermelhada e úmida, tosse violenta e rouquidão, sinais de flegmasia laringobronquica, fetidez de hálito, erupção geral de pústulas, e essa é uma grande característica da varíola, essa erupção geral de feridas e de pústulas que depois se tornam marcas no corpo da pessoa, do sobrevivente da varíola, seguida de ulcerações, inflamação da mucosa intestinal, vômitos de matérias biliosas, diarreia da mesma natureza, esgotando as forças, gangrenas parciais e separação espontânea dos órgãos mortificados, perturbações variadas das faculdades intelectuais, então afetava neurologicamente os doentes, delírio tranquilo ou furioso e término funesto, em média do 7º ao 9º dia. Tá? O interessante é que os pesquisadores começaram a perceber que nem todos os que contraíram a doença nesse período eles morreram, e essas pessoas é como se tivessem desenvolvido uma imunidade a novos surtos, porque os surtos de varíola e a epidemia de varíola elas iam e voltavam. Nesse período foi mais grave, mas assim, ocorreram vários momentos na história em que a doença se manifestou. Então, como eu já disse, os historiadores perceberam que isso tudo se tratava de uma epidemia de varíola e que o contágio elevado ocorreu justamente por se tratar de uma doença infecto-contagiosa e que ocorria de transmissão de uma pessoa para uma pessoa via itens contaminados. Hoje a varíola ela foi já erradicada desde 1977, não há registros mais na história de casos de varíola, mas eu não vou entrar em detalhes porque mais na frente eu trouxe uns slides bem específicos, com algumas fotos e tudo mais, e a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre ela. O importante aqui é considerar que houve essa epidemia importante de varíola nesse período que afetou drasticamente o Império Romano. Essa imagem ela é chamada de A Peste em Roma, de um pintor francês, e eu trouxe ela justamente para ilustrar uma situação interessante. Esse anjo aqui, que parece que está golpeando, né, ferindo esse homem, ele representa, na verdade, uma perseguição que foi feita aos cristãos nesse período. Então, Marco Aurélio, ele tinha os seus deuses, e ele acreditava que o que estava acontecendo no Império eram punições, eram castigos dos seus deuses por conta dos cristãos, que se negavam a orar, a adorar os seus deuses, né, porque eles acreditavam em Jesus Cristo, então tinha toda a doutrina cristã,
E aí houve o início de uma perseguição, houve perseguição aos cristãos de uma maneira intensa nesse período, mas os registros históricos trazem que o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, ao invés do cristianismo ter sido perseguido e derrotado, entre aspas, na verdade houve uma propagação dessa religião, justamente porque os cristãos eram muito caridosos, então cuidavam das pessoas doentes que apareciam, estavam mais à disposição, davam a esperança da questão da salvação eterna, do céu, da questão do céu. Então, eu posso morrer, sim, mas se você morrer, você morre com Cristo e você tem a garantia de viver na eternidade, no céu, com a salvação. Então, todos esses princípios fizeram com que o cristianismo se expandisse nesse período. E aí, anos depois, o Império Romano vai entender que era impossível controlar a expansão do cristianismo e vai adotá-la como religião oficial do Império. Tá? Praga de Justiniano, 541 a 543 depois de Cristo. A praga de Justiniano, ela foi uma das 3 grandes pandemias de peste bubônica ao longo da história. Então, a gente vai falar da peste bubônica, da praga de Justiniano, que foi a primeira grande pandemia de peste bubônica. Depois tivemos a peste negra, que também foi uma pandemia de peste bubônica. E a terceira, e aconteceu no século XIV, se eu não me engano, são os próximos slides, a peste negra, que vale super a pena falar sobre a peste negra. Para mim, foi a mais assustadora das doenças vividas pelos nossos antepassados. E também a terceira grande peste, então, que ocorreu em 1894 até 1950. Né? Então, foram 3 grandes pandemias de peste bubônica. E ela é considerada a 4ª maior pandemia da história. Foram cerca de 50 milhões de pessoas vitimadas por essa doença nesse período. E os historiadores acreditam, né, que isso afetou cerca de 26% da população mundial da época. Em Constantinopla, onde essa doença começou a se propagar mais, que era a capital do Império Bizantino, ou seja, do Império Romano do Oriente, ela chegou a causar cerca de 10 mil mortes por dia. E essa figura aqui ilustre, linda, apreciei com moderação, era o Justiniano I, o imperador do Império Bizantino na época. Ele também foi vítima, ele também ficou doente, foi vítima da praga de Justiniano, porém, ao contrário dos outros líderes políticos, ele conseguiu sobreviver. E ele ficou no poder por quase 40 anos, o imperador do Império Bizantino por quase 40 anos, então um tempo bem considerável. Tudo começou na capital do Império Bizantino, com os ratos, na verdade, com as pulgas contaminadas de ratos contaminados que chegavam em barcos de mercatantes de outras localidades. Então, a peste negra, a peste bubônica, ela se relaciona à pulga contaminada de ratos contaminados. E essas pulgas, quando mordem, né, os seres humanos, elas acabam transmitindo essa doença. E aí, uma vez o ser humano contaminado, a pessoa contaminada, ela pode passar a transmitir para outras pessoas, via secreções do corpo ou pela via aérea, por vias respiratórias. Então, tudo começou com essa chegada desses barcos de mercatantes de diversas localidades que traziam esses animais, esses ratos, com essas pulgas contaminadas e que passou a infestar os seres humanos. Quando a doença ela é transmitida via secreções, via respiratória, a gente chama de peste pneumônica. E quando ela é transmitida do rato para o ser humano, é a famosa peste bubônica, tá? A gente tem um relato de Procópio, que era um arquivista do Império, falando um pouquinho também sobre o período vivido. Então, ele trouxe que subitamente os doentes apresentam ligeira febre ligeira, passado 1 ou mais dias, surgia um bulbão em ambas as regiões, inguinal e axilar, ou em outra parte do corpo. A partir daí, há diferenças individuais. Alguns entram em coma, outros em delírio. Alguns morrem logo, outros depois de muitos dias. E os corpos de alguns mostram bolhas negras do tamanho de uma lentilha. Muitos morrem vomitando sangue. O mais assustador de todo esse período é porque as pessoas não sabiam do que se tratava, né? Então, hoje, por exemplo, com a Covid-19, nós temos toda a informação, todo um avanço tecnológico,
um acesso a informações da medicina, do que é que a gente sabe que é um vírus, a gente sabe como se prevenir, a gente já tem protocolos de manejo clínico, de tratamento, de intervenções, enfim. Mas, nesse período, não se sabia absolutamente nada sobre essas doenças. Então, eram várias teorias mirabolantes sobre as causas delas, não se sabia como prevenir, e isso era muito angustiante, né? Então, você imaginar que encontrar pessoas morrendo de uma maneira tão rápida, tão assustadora, e não saber o que é que está acontecendo de fato, como é que a gente vai resolver esse problema. Para mim, isso era a situação mais angustiante, porque hoje, com toda a informação, a gente ainda fica ansioso, preocupado. Imagine nos séculos anteriores que os nossos antepassados não tinham absolutamente noção de nada do que estava acontecendo. E aí a gente entra na peste negra, que é a segunda grande pandemia por peste bubônica, né? Então a gente teve essa peste de Justiniano, vem a peste negra. O período de referência que eu encontrei mais foi de 1347 a 1353, mas encontrei também até 1352, então podem ter algumas variações nesse período. E foi a maior pandemia já vista no mundo. Foram cerca de 200 milhões de vítimas. Muita gente que morreu. E a peste negra, ela trouxe impactos para todo o continente europeu, para o continente asiático. Foi uma devastação em massa da população e de consequências assim, sociais, econômicas, de impactos bem ampliados, que para a recuperação foram muitos anos. Os historiadores dizem que só a Europa, para conseguir recuperar a população perdida desse período, precisou de mais de 200 anos para poder repor a população que foi a óbito nesse período. A expressão peste negra faz referência às manchas pretas escuras que apareciam no corpo das vítimas. O início do surto, acredita-se que começou na Ásia Central, mas é o mesmo processo, né? As pulgas contaminadas, presentes em ratos contaminados que vinham em navios, em barcos de comerciantes, e aí isso se espalhou e devastou toda uma população, todo o continente europeu e também o continente asiático. E só não foi pior porque nesse período a facilidade de deslocamento ainda era limitada. A gente não tinha essas viagens aéreas que faziam com que a gente estivesse em um país no mesmo dia, em horas depois. Então, como ainda não existia essa facilidade de deslocamento, os meios de transporte ainda eram limitados, consequentemente, essa pandemia não chegou a afetar outros continentes, mas assim, aqueles continentes, aqueles países que que mantinham uma rota de comércio ali, eles acabaram sendo realmente prejudicados. Então, as rotas de comércio existentes entre a Europa e a Ásia, que eram mais estruturadas, acabou tendo consequências bem importantes. As estimativas mais tradicionais sugerem a morte de 1/3 da população europeia. Outras sugerem que a quantidade de mortes pode ter ultrapassado metade da população europeia. E aí, como eu já comentei, a devastidão foi enorme, né? Locais inteiros foram devastados, o caos disseminou-se. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir doentes, isolando os que estavam doentes e deixando morrer à míngua. Em alguns casos, executavam essas pessoas. Era um caos, assim, era um cenário apocalíptico. A sensação que eu tive estudando e organizando esses slides era realmente assim, do apocalipse. E os relatos que nós temos, um dos mais famosos da peste negra, está no livro Decaderon, de Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Ele trouxe várias histórias desse período, de jovens que se isolaram, acho que na região de Florença. Eu não li o livro, não conhecia até então, mas as informações que eu consegui encontrar é que ela é considerada uma referência também na história para esse período, para essa época, e ele traz relatos também bem interessantes e detalhados do período vivido. Então, Boccaccio comentou, por exemplo, que para dar sepultura a grande quantidade de corpos, já não era suficiente a terra sagrada junto às igrejas, por isso passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios. Punham-se nessas igrejas as centenas os cadáveres que iam chegando, e eles eram empilhados como mercadorias nos navios. Um outro relato muitíssimo interessante. Entre tanta aflição e tanta miséria de nossa cidade,
A autoridade das leis, quer divinas, quer humanas, desmoronara e dissolvera-se. Ministros e executores das leis, tanto quanto outros homens, todos estavam mortos ou doentes, ou haviam perdido familiares, e assim não podiam exercer nenhuma função. Em consequência de tal situação, permitia-se a todos fazer aquilo que melhor lhe aprouvesse. Então, se transformou em terra sem lei. Os líderes políticos estavam mortos, as pessoas da lei estavam mortas, e aquilo ali não sabia como resolver. Então, a terra sem lei que permitia com que as pessoas fizessem realmente o que quisessem. Então, havia uma livre perseguição aos doentes. Nesse período, por exemplo, acreditava-se que os judeus poderiam ser os culpados por essa situação. Então, como não se sabia a causa desta grande mortandade, começou-se a perseguição aos judeus, acreditando que eles haviam envenenado o mundo. Só na região de Borgonha, na França, estima-se que cerca de 50 mil judeus foram mortos, unicamente porque eram suspeitos de serem os causadores dessa pandemia. Né? Não se tinha nenhum tipo de prova, mas assim, existiam, como eu comentei, já teorias mirabolantes, e uma delas era que os judeus eram os responsáveis por isso. E aí, então, houve essa perseguição em massa aos judeus. Pessoas também, eu li um caso de uma criada que ela acabou infectando os patrões, e eles morreram, e aí ela foi também enforcada e queimada. Então, as pessoas perseguiam qualquer tipo de suspeito, qualquer pessoa que eles achavam que poderiam estar envolvidos de alguma forma na causa daquele problema ali, daquela situação. Nesse período aqui, ficou muito famosa, é algo que marca bastante o período da peste negra, essa roupinha, esse EPI bem rústico, aquelas revistas foram EPIs bem rústicos, foram, de certa forma, um equipamento de proteção individual rudimentar, criado por um médico do período, chamado Charles de Lorme, e ele descreve essa roupa da seguinte forma: o nariz tem meio metro de comprimento, formato de bico, cheio de perfume. E esses perfumes, eles colocavam rosas, flores secas no bico nesse bico, justamente para poder proteger contra os odores ali dos cadáveres que ficavam espalhados pelas ruas, e também proteger do contato com o ar. Sobre o casaco, usamos botas feitas de couro marroquino, couro de cabra, e uma blusa de mangas curtas na pele lisa. O chapéu e as luvas também são feitos da mesma pele, com óculos sobre os olhos. E eu achei muitíssimo interessante essa ideia aqui dessa roupa de proteção, porque eles não tinham noção como a doença era contagiosa, ou como exatamente ela acontecia. Então, começou-se aqui já especulações, ideias de que era possível contaminação pelo contato, né, de pessoa doente contra pessoa doente, de contato com cadáveres, com cadáveres daquela doença. Então, houve essa tentativa de proteção via utilização de um EPI rudimentar mesmo. E esse bastão que eles utilizavam, eu achei também muito interessante, porque eles usavam tanto para conseguir examinar as pessoas, os doentes, assim, de uma maneira mais distante, como também para se proteger de possíveis agressores, de pessoas que, porque como os médicos naquele período eram considerados divindades, né, representantes divinos, endeusados, então eles poderiam ser, por serem representantes divinos, e muitos acreditarem que se tratavam de pragas, de punições divinas, então perseguiam alguns médicos justamente para meio que tirar satisfações do porquê que estava acontecendo aquilo tudo. Então eles usavam esse bastão também para proteção contra aqueles pacientes, aqueles doentes mais agressivos. Aqui mais uma foto dessa roupa utilizada nessa época. E um procedimento bem interessante que alguns médicos faziam era um procedimento de sangria. Então, tem aqui embaixo, eu acho que no slide está um pouquinho, não dá para vocês verem, mas alguns médicos, eles cortavam, faziam cortes abaixo das feridas, com a expectativa de tirar aquelas secreções ali, aquelas pústulas, para ver se a pessoa melhorava. Só que, na verdade, o efeito era o contrário. As pessoas acabavam tendo infecções ampliadas, generalizadas, e acabavam até morrendo mais rápido, né? Só que como não se sabia exatamente o que fazer, então eles tentavam diversas alternativas, diversas estratégias de intervenção. E essa era uma delas.
Uma informação importantíssima, assim, muito interessante também, foi que nesse período começaram com a noção de quarentena. Então, começou com a peste negra, e isso surgiu na região de Veneza. Veneza, não sei se vocês sabem, mas ela tem uma parte mais urbana, né, de cidade, e a parte turística mesmo, que as pessoas visitam, é uma ilha. E aí, até hoje, não tem carros, não tem motos, não tem nenhum veículo assim, terrestre em Veneza. Todo o transporte ele é aquático. E em Veneza eles começaram a adotar um procedimento de isolar mesmo por 40 dias as embarcações que chegavam, cujos tripulantes estar trazendo a doença. Então, se algum dos tripulantes daqueles navios que estavam chegando apresentasse algum tipo de sintoma que poderia estar relacionado à doença, eles começaram a adotar esse procedimento de 40 dias de isolamento para que aquela doença não chegasse ali neles. E isso foi um procedimento realmente eficaz, que depois de um tempo começou a ser adotado por várias outras nações. Então, é interessante que a gente até hoje utiliza a noção de quarentena, não na perspectiva dos 40 dias mais, né? A gente até hoje está vivendo quarentena, mas essa ideia do isolamento social, do distanciamento físico, que começou neste período e que realmente ela é eficiente nesse contexto de doenças infecto-contagiosas. E como eu comentei, já finalizando essa parte da peste negra, as consequências foram drásticas, super ampliadas, e afetaram socialmente, demograficamente, economicamente, culturalmente e religiosamente toda a região da Europa e também da Ásia. Cidades e campos ficaram despovoados, famílias inteiras foram extintas, casas e propriedades rurais ficaram vazias e abandonadas, sem herdeiros legais, porque todo mundo morreu. A produção agrícola e industrial reduziu-se enormemente, escassez de alimentos e de bens de consumo, quem era rico ficou pobre, reduziram-se efetivos militares, soldados que iam para as guerras, e houve a ascensão da burguesia que explorava o comércio. E aqui eu achei bem interessante, porque quando eu vi essa exploração do comércio, eu lembrei dos tempos de hoje, né? Logo no início da pandemia, com a exploração do álcool em gel, das máscaras, das luvas, das toucas, dos aventais descartáveis, houve uma exploração, então foi um legado que parece que as pessoas e até os dias de hoje têm utilizado. Foram preços absurdos do álcool em gel no início da pandemia, assim, a gente matava e morria por um litro de álcool em gel, era anunciado na cidade como um processo, como eu posso dizer, como uma grande chegada, né? Um produto chegado ali na região e estava em falta, e a gente matava e morria e acabava rapidamente, enfim. E a peste negra, como acabou? Como resultado da própria dissipação da doença, o que gerou uma redução drástica da população europeia e, consequentemente, diminuiu o terreno fértil para a propagação da doença. Então, geralmente, é assim que as grandes pandemias terminam, eu não cheguei a encontrar esse termo de imunidade de rebanho nesse período, mas é uma situação um pouco semelhante. Então, a doença se espalha tanto e mata todo mundo que tem que matar, que aqueles que conseguem sobreviver se tornam imunes, e esses imunes acabam servindo de barreiras para que outras pessoas não sejam contaminadas. Então, ela acabou justamente porque ela se alastrou tanto, devastou tanto a população, que não tinha mais para onde ela ir, o que é muito triste, muito complicado. A grande consideração aqui que a gente pode fazer é que a peste negra ela ainda existe. Então, é necessária uma vigilância constante em relação à doença e aos casos registrados no mundo. E é basicamente isso. Então, acho que foi em 2018, a OMS chegou a registrar uma possibilidade de reincidência da peste negra no mundo, né? A possibilidade de que ela voltasse, porque assim, volta e meia existem alguns casos, e como ela é vinculada a condições sociossanitárias, de saneamento básico, e ela se vincula também ao rato, às pulgas de ratos, e as ratos a gente não tem como exterminar, então é muito complicado de erradicar completamente essa doença. Mas exige uma vigilância e ela está até então controlada. Alguns países que têm condições sanitárias um pouco mais complicadas é uma doença considerada endêmica. Então, eu encontrei, por exemplo, relatos no Peru, no Congo e em Madagascar, como 3 países que são considerados endêmicos para a peste negra.
E a gripe espanhola, que ocorreu em 1918 e 1920. Eu não sei se vocês vão lembrar, 1918, se conseguem ter algum tipo de referência a esse período, o que é que aconteceu nessa época. Alguém quer arriscar no chat, quer que em 1918, o que é que a gente consegue lembrar? Eu estou olhando aqui, ninguém ainda se manifestou, mas foi um período, assim, na história da humanidade muitíssimo importante e que foi bem preponderante para o início da gripe espanhola, para o início e para a expansão. Ninguém arriscou. Nesse período de 1918, eu vou falar no próximo slide. Então, a gripe espanhola era basicamente uma mutação do vírus da influenza. Os sintomas eram bem parecidos com o da gripe mesmo. Então, tosse, coriza, febre, dores de cabeça e alguns casos mais graves evoluíam para pneumonias e acabavam evoluindo para óbito. A gripe espanhola, os registros mais assim, tradicionais, trazem cerca de 50 milhões de óbitos. Porém, há historiadores que chegam a afirmar que ela causou 100 milhões de óbitos. Então, ela só perde na história das pragas para a varíola, que fez 300 milhões de vítimas, mais ou menos, ao longo do século XX, e também só perde para a peste negra, que fez 200 milhões de vítimas no século XVIII. Porém, tanto a varíola quanto a peste negra precisaram de muito tempo para causar esse quantitativo de óbitos, né? E a gripe espanhola precisou de quê? 1 ano, 2 anos apenas. Então, ela disputa aí o top pandemias com a peste negra e com a varíola, só que eu acredito que ela fica mesmo em primeiro lugar por conta do tempo, do quantitativo de óbitos que ela fez em pouco tempo. E aí, em 1918, que eu perguntei, mas ninguém. Ah, Antônio Xavier falou ali, a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Esse período, no final de 1918, novembro de 1918, a gente estava tendo o final da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra. E o saldo dessa guerra foi de 20 milhões de mortes. Só que esse quantitativo de mortes pela guerra, assim, foi fichinha comparado com o quantitativo de mortes pela gripe espanhola. E como começou? Assim como diversas outras pandemias, como a gente viu, tudo começou dentro, né, de campos de treinamento militar, com soldados envolvidos na guerra, devido a condições insalubres de higiene, de saneamento básico. Essa imagem que eu coloquei aqui mostra, né, a aglomeração dos soldados. Então, eles viviam muito juntos em campos lotados de treinamento e as condições de higiene dele eram, de fato, precárias, complicadas. E aí, a ideia é que a doença tenha tido início nos Estados Unidos, com soldados americanos, e esses soldados que foram para os campos da Primeira Guerra Mundial, acabaram espalhando a doença por lá, e com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, em novembro de 1918, e o retorno desses soldados, né, no pós-guerra, para suas casas e para suas cidades, houve, consequentemente, uma expansão da doença por todo o mundo. Eu trouxe aqui essas duas imagens. Ah, sim, e uma observação importante que eu coloquei, assim, o porquê gripe espanhola. Extremamente importante explicar. Porque, inclusive, é uma característica injusta que foi dada para a Espanha. Essa gripe espanhola parece que foi uma gripe causada que teve início na Espanha, e não foi. O que aconteceu é que, como era um período de guerra, os países participantes eles não queriam divulgar para o mundo o que estava acontecendo, que os soldados estavam morrendo por uma doença misteriosa. Então, os países eles abafaram a situação, os casos que estavam acontecendo ali. Só que a Espanha, que não participava da guerra, começou a perceber o que estava acontecendo, começou a receber pessoas doentes, e aí a mídia espanhola foi a principal responsável pela divulgação das informações da gripe, dessa doença que estava se alastrando dentro dos campos de treinamento militar, junto aos soldados, né? Então, a mídia espanhola, ela era quem atualizava a população acerca dessa doença, que começou, de fato, a informar o que estava acontecendo, e por isso a gripe foi chamada de gripe espanhola. Aí o Luiz colocou aqui, ninguém quer divulgar a perda de poderio militar. Com certeza, né? Ele vai entregar de bandeja para o outro, para o seu inimigo, que você está perdendo soldados por uma doença misteriosa. Não vai entregar essa informação de bandeja. Só que o problema é que a doença estava matando os soldados de ambos os lados, né? Só que eles não queriam dizer isso. Então, foi uma situação que começou sendo abafada, só que começou a tomar proporções realmente descontroladas, muito, muito ampliadas.
E aí, infelizmente, a Espanha atuou positivamente, mas acabou tendo esse título aí injusto, gripe espanhola, e no primeiro momento a gente acha que aconteceu que teve início na Espanha, né? Eu trouxe essas duas imagens. Essa primeira aqui mostra soldados afetados pela gripe espanhola em hospital, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, em 1918. Algo assim, não tão distante do que a gente vivencia atualmente. Hoje, logicamente, os locais os locais adaptados para recebimento dos doentes têm maior cuidado, né, a separação, etc. Só que, assim, ainda hoje se utiliza, acho que em Ilhéus mesmo utilizou ali o centro de convenções como um dos locais para recebimento dos doentes por Covid-19. Aqui tem alguns locais que ainda se utiliza escolas e qualquer outro espaço assim ampliado para poder se concentrar e se encaminhar os doentes para ter um local de referência. Então, esse hospital aqui do Kansas mostra o quantitativo de pessoas doentes e isso aconteceu assim em diversos estados, em diversas cidades, essas aglomerações de doentes, essas concentrações de locais com os doentes para tratamento. E uma informação interessante é que vocês podem ver duas crianças utilizando máscaras. Então, nesse período também, eles começaram esse movimento de utilização de máscaras para proteção. Ainda de uma maneira empírica, né, eles não tinham exatamente certeza do que estava acontecendo, mas eu acredito que, por conta dos sintomas que as pessoas apresentavam, então tosse, espirro, coriza, eles imaginaram que poderia, de fato, ter um tipo de contaminação via contato com essas secreções, pela via aérea. Então, um procedimento que eles começaram a adotar e que, de fato, era interessante e foi relativamente eficaz, foi o uso das máscaras. Apesar de que alguns utilizavam a máscara de uma maneira inadequada, deixando a boca de fora, só que isso não é nada muito antigo, né? Porque o que a gente mais vê hoje, no século XXI, 2020, são pessoas utilizando máscara, cobrindo às vezes apenas a boca, deixando o nariz de fora. Então, a gente não pode falar muito do pessoal desse período, não, que até os dias de hoje o pessoal utiliza a máscara de uma maneira equivocada, infelizmente. No Brasil, a gente pode falar um pouquinho dos impactos dessa doença. Ela causou cerca de 35 mil a 38 mil mortes, os registros trazem essa expectativa de óbitos, incluindo o presidente da República, o senhor Rodrigues Alves. Rodrigues Alves chegou a completar um primeiro mandato, mas o segundo mandato não teve início porque, infelizmente, ele foi uma das vítimas dessa doença no Brasil. E aí a gente traz como algumas repercussões positivas no nosso país, que a partir da gripe foi instituído pelo governo o Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi um primeiro movimento para a criação do Ministério da Saúde anos depois. Então, houve essa primeira criação do Departamento Nacional de Saúde Pública e essa evolução aí para o Ministério da Saúde, ponto positivo da vivência da gripe espanhola aqui. E aí, outra questão também, né, que é considerada positiva, a depender do perfil das pessoas, é que os brasileiros começaram a utilizar uma mistura de pinga, né, chamado álcool mata-germes, com mel e com limão, na tentativa de curar aquela doença ali, de tratar, e isso deu origem à caipirinha típica brasileira. Então, a caipirinha inicialmente era uma medicação, ela foi criada com o intuito de tentar curar a gripe espanhola, mas aí hoje se transformou em uma bebida super típica brasileira e é tida então também como uma repercussão positiva da gripe espanhola aqui no país. Varíola, a gente já está finalizando, tá, pessoal? A varíola eu não consegui colocar, assim, não, é impossível a gente colocar quando iniciou e quando terminou exatamente. Os registros trazem, assim, a gente pode colocar aí pelo menos 3 mil anos de existência da varíola na história da humanidade. Os sintomas basicamente se relacionam, são semelhantes ao da gripe, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. O vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático, surgem manchas avermelhadas por toda parte, manchas que evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como mucosa nasal e mucosa da boca. Trouxe algumas imagens típicas da varíola, assim, é bem chocante, bem triste os impactos dela, porque para os sobreviventes dessas marcas ficaram, né, eram sequelas, cicatrizes no corpo.
e ela chegou, então, a afetar a humanidade de forma significativa por milênios. Existem registros, por exemplo, de que múmias de Ramsés V, por exemplo, datada de 1157 a.C., apresentou características de doença que seria da varíola. Então, assim, realmente foi uma doença que fez parte da história da humanidade e só no século XX chegou a causar cerca de 300 milhões de óbitos, causar cerca de 300 milhões de óbitos, mas um ponto muito positivo, assim, uma grande conquista de toda a humanidade foi a erradicação da doença em 1977, mas declarada em 1980. Então, desde 1977, a gente não tem mais nenhum registro na história de varíola. E aí, na 33ª Assembleia Mundial de Saúde, a ONU anunciou para o mundo que o mundo e todos os seus povos estavam livres da varíola. Esse ano, em maio desse ano, então, a gente completou 40 anos de erradicação da doença. E foi, assim, uma grande conquista para a saúde pública mundial. E só foi possível devido à mobilização de milhões de profissionais de saúde para a vacinação em massa da população, devido ao investimento de bilhões de dólares para a criação das vacinas e para a compra dessas vacinas. E foram cerca de meio bilhão de vacinas para eliminar a varíola. Então, foi meio que um mutirão, assim, planetário para erradicar essa doença e o resultado foi muito positivo. Hoje, o risco apenas que nós temos é porque existem algumas cepas do vírus em laboratórios, né, mantidas em laboratórios para fins de estudos laboratoriais, e aí alguns pesquisadores têm receio de que, de alguma forma, essas cepas para pesquisas vazem, o que caiam nas mãos erradas de grupos terroristas e as pessoas utilizem isso como risco de arma biológica, como armas biológicas. Então, existe esse risco de arma biológica, de utilização dessas cepas guardadas para isso. Porém, entretanto, todavia, como nós temos já a vacina contra a doença, nós já temos uma imunidade estabelecida desde a década de 80, então os pesquisadores acreditam que mesmo que isso aconteça, a doença não apareceria em uma gravidade, num grau de letalidade tão grave como era antigamente. Então, as pessoas provavelmente manifestariam sintomas dessa doença de uma maneira mais branda, né? Mas isso daí é o tipo de coisa que a gente trabalha mesmo no campo das exposições e vamos aguardar para ver o que é que acontece. E aí, finalizando, a Covid-19, eu coloquei aqui 2019, reticências. Os primeiros casos da Covid-19 foram registrados no final do ano passado em Wuhan, na China, como vocês devem bem saber, apesar de que a pandemia só foi declarada pela Organização Mundial de Saúde em março desse ano. E as reticências é porque nós ainda estamos vivendo, né? Nós estamos escrevendo a história dessa pandemia e a nossa responsabilidade nisso é muito grande, né? O que é que a gente vai deixar de legado aí na história para que daqui a alguns anos falem sobre esse momento que a gente tem vivido. Então, a ideia desses seminários é justamente compartilhar conhecimento, para que vocês compartilhem conhecimento, que esse conhecimento consiga alcançar maior quantitativo de pessoas, para que a gente consiga se proteger, se prevenir da melhor maneira e sair dessa situação o mais rápido possível. Nós temos a vantagem anos-luz à frente dos nossos antepassados, né? Se vocês olharem as informações, o acesso ao conhecimento que nós temos hoje é infinitamente, incalculavelmente superior que o pessoal antigamente tinha, e a gente não pode desperdiçar essa evolução, o acesso a essa evolução tecnológica que nós temos hoje. Então, assim, é muito triste em um período em que nós temos acesso a tanto conhecimento, a gente ainda ter que, às vezes, lidar com questões, assim, com coisas tão antigas, tão arcaicas, como, por exemplo, o uso de máscaras apenas cobrindo a boca, com o nariz de fora, ou com as fake news aí absurdas que a gente vê circulando nas redes sociais. Então, eu deixo, assim, de reflexão o papel que cada um de nós está fazendo nesse contexto.
Vocês me veem? Ou eu caí? A senhora caiu, pronto. Voltou agora. Mas eu caí muito tempo? Tem um tempinho, a senhora estava concluindo. Já estava na Covid-19? Já. Ah, então tá. Então é isso. Na verdade, eu estava falando só desse momento, né, de reflexão para todos nós, de escrita dos próximos capítulos, está nas mãos da gente, o que é que a gente vai deixar de legado para a história, o que é que daqui a alguns anos vão falar sobre esse período vivido, e que a gente reflita sobre as nossas atitudes, sobre como nós estamos vivenciando isso tudo, e que sejamos pessoas conscientes e multiplicadores de informações e de conhecimento científico de qualidade para todas as pessoas possíveis, né? Que a gente incorpore esse papel aí e que aproveite realmente a oportunidade de ter acesso a essas informações, porque eu tenho certeza que todas essas vítimas, todas essas pessoas que foram vítimas dessas doenças aí há milhões de anos atrás, nos séculos passados, se tivessem tido a possibilidade de ter acesso a essa informação, teriam feito diferente, ter acesso a todo esse tipo de informação, teriam feito diferente, porque naquele período, pelo que eu percebi, o que eles mais ansiavam era entender o que é que estava acontecendo. Eles não sabiam, era um inimigo invisível e completamente desconhecido. No nosso caso é invisível, mas não desconhecido. A gente tem muitas informações e a gente precisa utilizar dessas informações. Algumas referências e uma mensagenzinha de Lulu Santos, um trechinho da música Como uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, esse período com certeza vai passar e dias melhores virão. Eu sempre falo assim, eu faço parte do comitê emergencial da Covid da universidade, e a gente publica boletins semanais, né, relatando a situação da Covid na região sul da Bahia, extremo sul da Bahia. E aí, justamente, o boletim dessa semana eu escrevi um pouquinho falando sobre imunidade de rebanho, e no final eu sempre coloco assim, vamos esperar, porque isso vai passar, tudo isso vai passar. Tudo passou, né? De um jeito ou de outro passou. Na história, essas pandemias todas passaram, e isso que a gente está vivendo hoje vai passar. Mas a gente tem um papel importante para que ela passe de uma maneira menos pior. Não vou falar melhor, porque melhor ela, infelizmente, não está sendo, mas de uma maneira menos pior é possível e nós temos responsabilidade nisso, nós temos. Basicamente, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Tiveram algumas outras pandemias que, infelizmente, eu não trouxe porque não ia dar tempo, né? Ia ficar muito cansativo, muita informação de vez para vocês, mas assim, a gente teve, por exemplo, epidemias e surtos de ebola na África, a própria pandemia por HIV/AIDS, né, que final da década de 80, década de 90, que assolou a população mundial, mas hoje, por exemplo, o HIV ele já está mais controlado, muitas pessoas que têm HIV conseguem viver tranquilamente, apesar da gente ainda não ter nem cura e nem vacina para a doença, mas assim, existem tratamentos que trazem uma qualidade de vida muito boa para essas pessoas e que fazem com que haja uma redução da carga viral de uma maneira bem significativa e as pessoas vivem normalmente. Também teve a gripe suína, né, da H1N1, chamada também de gripe A, que foi a mais próxima de nós, talvez, e todos nós aqui já passamos, que foi no período de 2009, mas eu não trouxe também H1N1, porque comparando com a Covid-19, assim, foi quase que insignificante, porque de casos registrados da OMS, a H1N1 foi 1 milhão e 600 mil, mais ou menos, de registros. A gente tem mais de 1 milhão de casos de Covid só de óbitos, a gente tem mais de 1 milhão só de óbitos da Covid. Então, acabei não trazendo, mas no período, na época, né, em 2009, foi um grande alvoroço, assim, houve uma preocupação, medo do que estava acontecendo, algumas barreiras sanitárias foram montadas, algumas pessoas fizeram uso de máscara, álcool em gel, mas as proporções da H1N1 não chegou realmente próximo do que a gente vive hoje com a Covid-19. Mas é importante também que a gente lembre que a gente passou por esse susto aí em 2009, mas que rapidamente, assim, 1 ano depois, nós já tínhamos a OMS declarando o fim da pandemia, acho que em agosto de 2010. Então, foi um período que vivemos, mas que não foi tão grave, tão crítico como esse de hoje. E é basicamente isso, meus queridos. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, estou à disposição. O Tom estava querendo entrar.
Ô, Tom, mas não tinha como entrar. Então, eu estou à disposição de vocês e esses slides para os nossos alunos eu vou disponibilizar lá no Siga. Se alguém também tiver interesse em acessar o material, pode me mandar um e-mail, anotem aí, camilacalhau@ufsb.edu.br, aí vocês podem me mandar um e-mail solicitando que eu possa mandar o material para vocês. Para o pessoal que está participando na condição de curso de extensão, eu vou reenviar aqui o link para inscrição, né, que pode ter entrado pessoas depois do início da aula, e aí vocês podem acessar esse link do Google, não um formulário do Google Docs, para poder fornecer informações gerais mesmo, para a gente poder proceder e oficializar a inscrição de vocês. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que tenha sido proveitoso. Na próxima semana a gente se encontra nesse mesmo link, neste mesmo bate-canal, bate-horário. Oh, meu Deus, coisa antiga, estou ficando antiga. Mas nesse mesmo horário, nesse mesmo link de reunião, vocês podem ter acesso. E aí a gente vai ter a participação do professor Tom. Com certeza absoluta vai ser um momento muito enriquecedor. A gente vai falar especificamente sobre a Covid. Não falei sobre ela agora, né? Foi só uma pincelada mesmo. Porque a gente vai ter todo aí o quadrimestre para falar sobre a Covid, e vocês vão sair especialistas em Covid-19. Então, na próxima semana, a gente vai ter um outro momento desse. Estudantes e participantes dos cursos, às 10 horas a gente começa o nosso seminário, né? E o pessoal do CC, fiquem ligados no SIGA, na nossa comunicação, via e-mail, via SIGA e WhatsApp também estou à disposição, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum registro aqui. Professora, Oi, Ana. você vai disponibilizar alguns textos, algumas coisas para a gente ler e tal? Então, você não é do componente, né? Isso, sou extensão. Tá, então, assim, porque no componente a gente tem toda uma referência bibliográfica que já foi disponibilizada para os alunos. Ah, E aí, certo. inclusive para cada seminário. E aí eu posso ver alguma estratégia. Vocês, nesse link para inscrição, tem a opção de vocês colocarem um e-mail. Então, eu posso pegar os e-mails de vocês e compartilhar por e-mail os materiais que eu disponibilizei para os alunos também. Pronto, ótimo. Inclusive, da aula de hoje tem uma referência importante, de todas as outras aulas tem pelo menos uma referência norteadora. E aí, alguns guias do Ministério da Saúde, alguns materiais assim bem atuais, alguns artigos bem atuais que eu acho realmente interessante e importante compartilhar com vocês. Então, eu acho que posso fazer dessa forma. Pronto, obrigada, tá, viu? Alguns materiais vão ser o link, eu vou mandar o link, aí vocês clicam e já vão acessar, e outros eu mando em PDF. Certo, tá bom, obrigada. Nada, imagina. Ô, Pro, qual o horário da aula de crenças à tarde? Então, a partir das 14 horas. 14 horas, Lucas. Tá bom, obrigado. A gente se encontra mais tarde. Deixa eu ver aqui mais. Tom, bom dia. Eu não sei se você conseguiu entrar antes. Quer dar algum recadinho? Quer falar com o pessoal? O professor Tom está aqui. Não, querida. Só passando aqui para disponibilizar o instrumento de inscrição provisória no curso de extensão, enquanto a gente faz a prova até a próxima semana com ITA e tem já a inscrição definitiva. É só para a galera ficar mais tranquila. Tá, eu tinha feito um link de inscrição aqui também, que eu tinha compartilhado com o pessoal, mas aí não tem problema, a gente junta as informações do formulário que eu passei e do que você compartilhou. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, estou à disposição, senão a gente pode encerrar o nosso momento e eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos vocês, a paciência, eu espero realmente que tenha sido enriquecedor de alguma maneira para vocês. Como eu falei, eu não sou historiadora, não sou da epidemiologia, mas ousei compartilhar um pouquinho dessas informações com vocês e eu acredito que, de alguma maneira, trazem contribuições para a vida. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nada a declarar, vamos encerrar a atividade. Agradeço mais uma vez a todos e todas. Pessoal de crenças, do CC de Crenças, à tarde nós nos encontramos. Tá? Boa tarde, beijos a todos. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação.